Boa noite, eu sou a Diana Barbosa. Eu já fui aprovada em 8 concursos, dentre eles o da Polícia Militar e o de agente penitenciário, que eu vou fazer o TAF daqui a algumas semanas. E eu vim aqui trazer um pouco da minha experiência para que eu possa ajudar você que pretende fazer esse concurso agora que as inscrições abrem amanhã da Polícia Militar e encerram-se no dia 6 de novembro. Eu já tenho 31 anos, então eu não posso mais fazer esse concurso, mas eu quero ajudar quem pretende fazer esse concurso com um pouco da minha experiência. Esse concurso, ele é para quem tem 17 anos a 30 anos. Então, para você que acha a carreira policial legal, o salário é R$ 3.034, são 2.200 vagas, mas chama muita gente. Só para a segunda fase, que é o TAF, são 12 mil candidatos que vão fazer essa segunda fase e chama muita gente. Ao longo dessas fases são reprovados sim muitas pessoas, inclusive eu fui reprovada, apesar de eu ter tirado uma nota muito boa na prova teórica, que eu fiquei na posição 162 com 84 pontos, que são divididos em 50 pontos das questões e mais 50 pontos da redação. Então, juntando, deu 84 pontos. Eu participei do TAF, fui muito bem também, mas chegou na terceira fase, que é o teste da saúde, eu fui reprovada. Fiquei muito triste, eu fui reprovada por causa que eu tenho adenoide, então já vai uma dica para você que tem esse mesmo problema. Faça uma cirurgia com antecedência, não deixe tudo para a última hora, é uma cirurgia rápida e se prepare, se organize mesmo para esse concurso, porque vale muito a pena. Eu gostaria de estar fazendo agora, mas já tenho 31 anos e não posso mais fazer. Mas vamos tentar outros aí. Hoje eu trabalho no IBGE, num cargo temporário, que é do Censo Agropecuário agora. Então eu fui nomeada nesse concurso e é um cargo temporário. Estou aí trabalhando no IBGE e continuo estudando para outros concursos. Já fui reprovada em alguns concursos. No começo dos meus estudos, eu já estudo há 2 anos para concurso, então eu fui reprovada em alguns concursos. Não é crime nenhum você ser reprovado. Realmente, na sua trajetória, você pode ser reprovado em alguns concursos, mas isso não pode te desanimar. Você tem que continuar tentando até você conseguir. Falando um pouco desse concurso da Polícia Militar, a parte teórica, ela vai ser a redação, que é de suma importância, e as questões, que são 50 questões. Então, dessas 50 questões, eu conheço gente que acertou 31 questões e tirou 42, 43 pontos na redação e entrou dentro das pessoas que foram para a segunda fase. E teve pessoas que acertou também 31 questões, mas só acertou 25 pontos na redação e não entrou dentro das 12 mil pessoas que vão para a segunda fase. Então a redação ela é de suma importância, ela tem que ter começo, meio e fim. A minha redação, por exemplo, o tema dela foi sobre se era discriminação, a proibição da entrada de adolescentes e crianças nos restaurantes que pudesse sofrer algum tipo de acidente dentro dos restaurantes que não tivesse uma localização legal. Só de eu colocar que era uma discriminação, eu já ganhei 3 pontos nessa redação. Então você tem que realmente estudar focado na banca. O que a banca quer ouvir? O que ela pretende? Também tem um vídeo do Cristiano Cavalcante que fala muito de redação, então vale a pena você assistir. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque ali ele explica passo a passo de como realmente fazer uma boa redação e tirar uma nota excelente. Então eu vou deixar a descrição no vídeo, assista, vale muito a pena e foque na redação. Dentro dessa prova de 50 questões, o meu foco principal foi em português e matemática. Porque português e matemática já são 30 questões. E se eu acertasse algumas de informática, atualidade, geografia, história e legislação, já ia se acumulando. Mas o meu foco principal foi em português e matemática e é o que eu recomendo.
Português e matemática, português, você pode responder questões, acessar um site que é concursos, PCI concursos, tem vários sites de questões, acessar esses sites, fazer as questões, conhecer como a Banca Vunesp trabalha. Eu, particularmente, eu gosto da Banca Vunesp. Ela é questões, não são questões tão difíceis, mas ela cobra todo o edital, então eu gosto de trabalhar com ela. E você tem que fazer questões dessa banca, não só fazer questões da área policial, mas fazer qualquer questão de nível, fazer qualquer prova de nível médio que essa banca realizou. E você vai conseguir fazendo questões. Eu, pelo menos, estudei português assim, com base nas questões. Também tem um vídeo do Cristiano Cavalcante que eu vou colocar na descrição do vídeo, como acertar 90% em português. E aí ele explica detalhadamente. Matemática, fazer questões, só questões sem estudar antes, matemática não vai funcionar. Mas você tem que fazer bastante questões de matemática para aprender o conteúdo, assistir alguns vídeos sobre a teoria da matemática e ver realmente o que a banca cobra. Informática, atualidade, geografia, história e legislação, você tem que ter lido antes da prova essas matérias, porque você tem que ir com conhecimento. Você não precisa focar tanto, mas você tem que ter lido. Atualidades tem um site do NEAF, um professor que é muito bom, que ele fala bastante de atualidade assim, então eu estudei só assistindo os vídeos dele antes da prova, uma semana, 2 semanas antes da prova, e eu mandei super bem em atualidade, então eu super recomendo ele. Esse concurso que vai abrir amanhã são 2.200 vagas, o salário de R$ 3.034 e a prova está prevista para acontecer no dia 3 de dezembro. Eu estudei em 2 meses, trabalhando, eu chegava às 6 horas da tarde em casa, estudava até às 9 horas da noite. Eu estudei 3 horas por dia em 2 meses, então para mim foi o suficiente. Se você sente a necessidade de fazer um cursinho, de procurar uma ajuda melhor, busque se você tem essa condição. Eu estudei em casa e para mim funcionou. Aí você tem que ver o que vai funcionar com você. Mas a dica principal que eu te dou é se organize. Na hora de estudar, estude. Não fique pensando em outras coisas e foque realmente. Foco é tudo. Eu estudo até hoje em casa, sem estudar em cursinhos, mas focada, e realmente isso é o que me faz passar. Não adianta você fazer um cursinho e não estar focado, você achar que vai pagar um cursinho e vai passar. Não, você tem que estar totalmente focado para essa prova ou para qualquer prova de concurso que você for fazer, e você vai estar muito bem se você realmente estiver focado. Então faça um quadro horário, aqui eu tenho uma lousa, se você não tem uma lousa, faça uma cartolina, cole na parede, um quadro horário de quantas horas você vai estudar, o que você vai estudar, e não perca o seu foco, realmente estude. A dificuldade dessa prova eu acho mediana, não é muito difícil. Também, se você não estudar, vai ser difícil de passar, você precisa estudar, mas não é uma prova de um nível muito elevado. É uma prova teoricamente legal de se fazer. 2 meses para mim foi o suficiente. Eu acredito que para você também pode ser suficiente, mas cada um vai saber determinar o seu tempo. Faça resumos daquilo que você estudou, faça mapas mentais se você conseguir fazer, para você realmente decorar aquelas matérias. Principalmente legislação, tem parte de penalidade, então faça mapas mentais, isso vai ajudar bastante. E para mim, basicamente é isso na parte teórica. Foque mesmo em redação, português e matemática, isso vai te ajudar bastante. Agora falando do teste físico, que eu fiz o teste físico, eu treinei em casa, eu vou falar o que eu fiz. Não sei se você pode fazer isso, cada um tem que saber das suas condições. Eu vou falar só o que eu fiz. Se você achar necessário procurar um médico antes de fazer qualquer exercício, procure, porque é a sua saúde. Eu
fiz em casa. Meu esposo me ajudou, ele foi meu coach nesse treinamento e está sendo meu coach agora no treinamento do TAF, pro TAF do agente penitenciário. Então eu treinei em casa. Ele me passou exercício para fortalecer os braços, a gente comprou um elástico que a gente puxava assim bastante para fortalecer o braço. Às vezes eu carregava bloco em um curto espaço de uma distância pouca assim, mas realmente para fortalecer o braço, para fazer as flexões. Eu não sou muito boa em flexão, mas eu fiz flexões o suficiente para ganhar a pontuação. Na época eu fiz 25 flexões lá no dia. Abdominal, você pode treinar mesmo no chão da sua casa, colocar um tapete, treinar abdominal. Sempre se atentar às regras, porque abdominal você tem que bater o braço, a palma da mão no chão. Se você não bater, ela não conta. Então, procurar essas informações. Tem um vídeo também que eu vou procurar para colocar na descrição do vídeo sobre o TAF. E que fala realmente de coisas que você faz que não contam, que tira a sua pontuação. Então, às vezes você está se esforçando bastante, faz 50 flexões, mas nenhuma contou porque você fez de uma forma errada. Então, tem que procurar fazer a forma certinha. O tiro de 50 metros a gente treinou num campinho aqui perto de casa, um campinho de futebol. Então, marcava 50 metros e corria e tentava fazer. No dia eu fiz em 8 segundos, que me deu a pontuação máxima, que era 100 pontos. E a corrida de 2.500 metros, a gente ia pro parque e treinava. O que eu aconselho? Isso foi o que eu fiz. Aí, como eu disse, cada um vai saber o que é melhor para si. Treine focado no TAF. Porque se você for para uma academia, não que você não deva ir, mas às vezes se você for para uma academia, você não vai treinar tão focado para o TAF. Às vezes você vai ganhar uma musculatura, mas não o necessário para o TAF. Então faça abdominal, faça flexão, tente fazer o tiro, tente correr. Para mim, nos primeiros dias foi muito cansativo. Eu pensava que eu não ia conseguir fazer o TAF, mas depois de uns 15 dias o meu corpo foi se acostumando. E eu treinei 1 mês e meio. Eu treinei após eu fazer a prova teórica e eu comecei a treinar para o TAF. E pra mim deu muito certo. Eu precisava de 201 pontos e eu consegui 300 pontos nesse percurso todo. Se puder fazer uma avaliação médica antes de começar a treinar, eu acho legal, porque vai que você tem algum piripaque, alguma coisa, então é legal sempre procurar um auxílio médico para você começar a treinar, para você fazer. Eu não fiz isso porque na época eu não tinha nem como fazer, assim, eu não corri atrás disso, mas eu acho importante fazer uma avaliação médica. Basicamente é isso do TAF, ele é bem tranquilo, para quem treinou é muito tranquilo. Vou falar da avaliação médica. Mas eu vou deixar essa avaliação médica para o próximo vídeo por causa do tempo, senão vai ficar muito extenso e vocês têm que estudar. Mas assim, eu vou deixar a descrição no vídeo de todos os vídeos que eu utilizei, de todo o material que eu utilizei para o estudo e para o treinamento. E curta aí o vídeo se você gostou, compartilhe, vai ajudar muito. E nos próximos vídeos eu virei com mais dicas, beleza? É isso aí.